Boa noite a todos. Boa noite, Guardião Divino. Boa noite, Caminho Ancestral. Que Exu abençoe. Então, hoje a gente vai fazer algo diferente. A gente abriu uma caixinha de perguntas. Então, hoje eu vim aqui responder a uma pergunta, certo? E qual é essa pergunta? Gostaria de ouvir mais sobre as IPCE e eu vou falar somente uma vez, porque está à noite e pela reverência, pelo respeito e por toda a importância que elas têm, né, no culto tradicional, eu vou falar o nome delas apenas uma vez, pela minha reverência, pelos pactos que eu tenho com ela, tá certo? Então gostaria de ouvir mais sobre as IPCE e Yami Oxorongá, EPA, e qual a relação delas com os orixás. Então vamos lá. São três perguntas, na verdade, aqui em uma, tá certo? IPCE, o que significa IPCE? IPCE são oferendas, certo? De apaziguamento, oferendas votivas que se fazem para as mães ancestrais, certo? Sempre que se sai essas oferendas, nunca é assim, da minha vontade. Eu quero fazer uma oferenda para as mães ancestrais, eu vou oferecer um IPCE. Não funciona assim. A gente somente pode estar oferecendo um IPCE mediante uma consulta de Werin de Logum, de Merin de Logum, ou do jogo do Babalaô ali, do Opelé, do Iquim, que saia ali a receita que designa para aquele consulente que seja feito essa entrega de apaziguamento, tá certo? E quem são as mães ancestrais, então? Quem são as mães ancestrais? Elas são um conjunto ancestral feminino, conhecidas como Yamin Adé, certo? As mães feiticeiras. Yamin Eleyé, as mães pássaros, certo? É o princípio feminino do mundo, certo? Yamin Ayê, por exemplo, e outras, tá certo? Não vou me aprofundar aqui nessa questão, mas só para vocês entenderem. A força delas pode ser tanto destrutiva, certo? Pode trazer cólera, pode trazer guerra, pode trazer confusão, tá certo? Porque a atuação delas, junto com o Exu, é uma atuação punitiva, certo? De equilíbrio das forças positivas e negativas, mas não fazendo uma referência do positivo ser ruim e o negativo ser bom, apenas por serem duas polaridades que se complementam para trazer esse equilíbrio. Então, junto com o Exu, essas forças ancestrais femininas, elas têm a incumbência de trazer para a humanidade o reequilíbrio das forças, trabalhando com os ajoguns, quando os seres humanos acabam acumulando energias negativas ou tomando atitudes erradas, fazendo coisas erradas para si e para os outros. Então, essas energias punitivas, elas são ativadas por essas divindades, que uma são as mães ancestrais, que é das quais a gente está falando, e vejam, são as mães ancestrais primordiais. Então é a força feminina primordial que gerou todas as coisas, tá certo? Aqui na nossa Terra. Então elas trazem essa força muito grande. Elas possuem um poder muito grande e são reverenciadas tanto pelos orixás como pelos seres humanos, certo? Tanto homens quanto mulheres. Qual é a outra pergunta que se fez aqui? Qual é a relação das mães ancestrais com os orixás? Bem, a gente pode dizer que como elas têm essa força primordial ancestral, então a gente pode dizer que elas, aliás, que os orixás automaticamente femininos estão ligados diretamente a elas, pela força feminina ancestral, certo? Elas não têm o mesmo papel dentro da cosmologia, dentro do seu papel dentro da natureza, as mães ancestrais e as orixás femininas. Mas elas têm a ligação por serem femininas, por trazerem o feminino, tá certo? E também tem uma relação, obviamente, alguns podem até criticar, mas outros temos esse pensamento de que também as divindades ancestrais
femininas brasileiras e as mulheres também têm essa ligação inerente à sua vontade, porque tem útero. Mesmo que tenha sido retirado por algum motivo cirúrgico, alguma patologia, elas têm útero. Então todas estão ligadas a essas mães ancestrais. Porém, o papel dessas mães ancestrais é desse reequilíbrio. Então elas trabalham com os ajoguns, que são essas forças que são chamadas e conhecidas também como anti-humanos. Então aquelas forças, como eu disse, punitivas, onde trazem a punição para o ser humano, para que o ser humano se reequilibre, né, do seu momento negativo, para que ele possa, vamos dizer assim, é um chacoalhão, né, ou dá ou desce, como se fala, né, machistamente falando, mas um ditado antigo que se fala sobre isso, né, para que o ser humano tenha a noção do erro que está cometendo. Então ele é atacado pela doença, pela fofoca, pela prisão, pelo assalto, por diversas coisas negativas, né? E pode vir até a sucumbir à sua existência se ele não conseguir lidar muito bem com essas forças. Junto com ele, Nini também, que é um outro ser que trabalha também junto nessa parte que se diz de positivo e negativo, de lados, né? Que se fala muito de lado esquerdo e lado direito, né? De ser o do esquerdo é o bonzinho, o do direito é o bonzinho, o do esquerdo é o malzinho, mas não, é apenas um lado. É um lado com um lado geográfico, certo? De equilíbrio, de forças, de positivo, de polaridades, de negativo, enfim. E as mães ancestrais, elas trazem essa força primordial ancestral. Então, qual a relação delas com os orixás? A relação é a representação do poder ancestral feminino. Então, mesmo que, por exemplo, eu seja homem, certo? Mas eu nasci de uma mulher. Então, todos nós devemos reverência às mães primordiais, às mães ancestrais. Então, estamos falando aqui hoje sobre elas, né? E eu acho que é isso. Né? Acho que eu pude trazer aqui um pouco, né? De poder tirar essa dúvida sobre as mães ancestrais, sobre essa questão do IPCE, sobre essa questão de qual é a relação das mães ancestrais para com os orixás. Então, pessoal, dando continuidade aqui, a caixinha de perguntas, temos mais uma pergunta aqui. Como eu cultuo meu Exu e Pombagira? Bom, isso é muito complexo, né? Cada um tem uma opinião, né? Eu vou dar a minha opinião. Em primeiro lugar, eu anotei alguns tópicos aqui. Em primeiro lugar, você tem que ter contato com o espírito, né? Porque hoje em dia o que a gente vê é muita invencionice, né? Muita vaidade, muito desentendimento, muita loucura, muita maluquice, muito romantismo em torno das religiões, principalmente Umbanda, Candomblé. Se tem uma ideia muito errada, né, do que é o culto, né? Esse culto ancestral. Eu coloquei aqui saber sobre a responsabilidade que a gente tem sobre esse culto, em primeiro lugar, né? Nós, como pessoas brancas, podemos dizer assim, principalmente, porque a gente está dando um culto africano, culto banto. Então, quando a gente está experienciando dentro desse culto, a gente precisa saber que a gente adentrou a algo que não faz parte da nossa ancestralidade, muitas vezes. Então, a gente precisa entender da responsabilidade. Então, a gente precisa estudar sobre esse culto para saber qual é a referência que ele faz, qual é o conceito que ele tem. Então é muito mais do que apenas superficial que a gente está falando, né? A gente vê muita superficialidade hoje, certo? E tem que estar num ambiente de culto, porque eu vejo hoje que é tudo muito banalizado, né? Existe até gírias online, por exemplo. Não tem como tu desenvolver, veja bem, uma espiritualidade junto a um caminho, uma sociedade. A gente fala bastante aqui sobre isso. Até hoje à tarde eu gravei um vídeo sobre Ebel Orum. Então a gente tem essa sociedade, a gente tem que entender que a gente faz parte desse mecanismo, dessa engrenagem. Então a gente precisa entender sobre isso, sobre a nossa responsabilidade. Então a gente precisa estar dentro de um lugar. Primeiramente, existe um caminho.
E esse caminho precisa estar dentro de um terreiro, por exemplo. A gente precisa estar dentro de algum lugar que pratique o culto de Exu e Pombagira para que a gente possa cultuar de maneira correta, certo? Cultuar de maneira correta os nossos ancestrais ou os nossos amigos, os nossos associados, tá certo? Como eu posso dizer, não adianta querer inventar coisas, por exemplo, eu escutei algo na internet, peguei para mim, peguei outro, falou alguma coisa que faz que dá certo, peguei para mim, o outro diz que fazer isso dá certo, tô fazendo e começo a cultuar essa espiritualidade, começo a cultuar essa ancestralidade, começo a fazer coisas que não são pertinentes ao culto, inventando coisas e me prejudicando, porque toda vez que eu fujo de algo querendo me isentar da responsabilidade que o culto exige minimamente, porque minimamente eu preciso estar ligado e entender como funciona o culto. Então eu preciso estar inserido dentro desse culto para que posteriormente eu entenda se isso está no meu caminho ou se não está no meu caminho. Porque o culto é para todos, mas todos não são para o culto. Certo? O culto pode me curar, pode me ajudar, pode me trazer um caminho positivo. Mas nem todos são para o culto, nem todos têm o caminho para esse culto, nem todos têm a responsabilidade de entender a grandiosidade e a periculosidade que os caminhos que o ser humano acaba tendo como um entendimento errôneo pode nos levar para um caminho muito prejudicial. Prejudicial que eu estou falando realmente. Quando a gente cultua essa espiritualidade negativamente, ou quando a gente não tem esse caminho, outras espiritualidades podem fazer associações conosco, sem que a gente tenha essa ideia, entende? Porque não se tem estudo, não se tem conhecimento, pulou etapas, fez exatamente como não deveria ter feito, porque não tem condições de enfrentar o processo natural das coisas, que é o processo de percorrer o caminho. O que eu vejo hoje é que a maioria das pessoas não percorrem o caminho, não conseguem ficar em um lugar, em uma família, porque hoje em dia tudo é uma questão de... tudo tem que ser muito rápido. Não existe a paciência que se fala, né? O suru, que fala no culto africano, nigeriano, culto de orixá. Se fala sobre a paciência. Se você for no mundo animal, por exemplo, aqui onde eu moro, eu olho os bichos, as vacas, a maneira como eles abordam o tempo, a maneira como eles abordam as coisas é muito diferente de nós. Claro que nós não somos vacas, nós não somos animais. Mas a gente, às vezes, a gente acaba querendo abreviar esse caminho, fazendo coisas que não existem, fazendo coisas duvidosas e acabando nos prejudicando. E como eu disse antes, voltando ao link, esses prejuízos, eles podem ser desde financeiros, desde relacionamento, desde social, desde trabalho profissional, desde espiritual, até a sua saúde e a saúde dos seus familiares, e até sucumbir, indo a vir a falência, né? Falência de vida, morrer. Né? Falência financeira, falência dos seus órgãos, tanto os seus quanto das suas famílias. Então isso é uma verdade absoluta. Podem ter certeza disso. Quem conhece o culto de Exu, conhece o culto de Pombagira, quem está inserido dentro desse ambiente, sabe que é um processo lento que deve ser entendido, porque o Exu e a Pombagira, eles trazem esse aspecto, primeiramente, de espelho. Primeiro ele vai cuidar daquele seu associado, daquele seu filho, daquele seu cavalo, daquele seu aparelho, chame como quiser, cada espiritualidade, cada casa, cada entendimento fala de uma maneira. Mas aquele seu ancestral, se ele traz essa essência de dentro desse culto de Exu Pombagira, primeiramente ele vai te mostrar quem você é, e todas as coisas ele vai colocar para fora que você precisa entender, que talvez você não esteja entendendo. Então esse é o primeiro passo do caminho. Você deve ter um espírito, um contato com o espírito. E esse é o primeiro contato. E saber
que há uma responsabilidade, tanto a sua quanto a dele. Porque quando você adentra um culto, você ganha responsabilidades com essa espiritualidade. Você faz um pacto, você faz um casamento. Então, como eu disse aqui, existe muito romantismo, muito. Como é que eu escrevi aqui? O pessoal anda entrando muito por vaidade. Essa questão da espiritualidade hoje em dia, da pombagira, do malandro principalmente, essa questão da malandragem. Não estou criticando a espiritualidade, não, né? Porque a espiritualidade da malandragem ela traz um propósito, mas hoje as pessoas estão entendendo de uma outra maneira, né? Então isso é muito complexo, é muito mais do que isso que eu estou falando aqui, né? Eu estou respondendo uma pergunta que é muito ampla quando a gente fala de Exu e Pombagira. A gente fala do mistério, do oculto, de tudo que a gente tenta esconder e eles acabam trazendo tudo à tona, muitas vezes fazendo a gente passar vergonha em público. Quantas vezes? Quem nunca passou por isso? Que não tem o seu Exu e sua Pombagira já no seu caminho, que já trabalha. Então, se não tem um caminho, mas tem uma simpatia, continua cultuando, louvando a religião como um todo, enfim. Se não tem caminho, é melhor que deixe isso de lado, entendeu? Mas se tem esse caminho, que é lindo e maravilhoso, saiba das suas responsabilidades. Porque tudo tem os dois lados, né? O positivo e o negativo. São as polaridades para equilibrar. Então, quando a gente tem esse contato com a nossa ancestralidade, a gente vai ser cobrado para que a gente possa realinhar o nosso caminho conosco mesmo, porque eles nos ajudam também, para com a nossa sociedade espiritual, nossa sociedade da Terra. Aqueles que cultuam junto conosco a essa espiritualidade, tá certo? Então, o que eu tenho para dizer para você sobre como eu cultuo o meu Exu e minha Pombagira é sobre isso e muito mais ainda. Mas é isso que eu digo: responsabilidade, estudo, saber o que está fazendo, ir atrás de algum lugar que seja que caiba dentro do seu entendimento, né? A gente vai atrás e encontra, às vezes a gente pode perambular por aí, acontece. A gente precisa percorrer o caminho. Então é isso, né? Acho que já falei demais, já estou me estendendo aqui, mas é isso aí. Agradeço pela pergunta. Então, pedir que se puder compartilhar esse vídeo, né? Esse pequeno vídeo de resposta aí dessa nossa abertura dessa janela de perguntas. E quem tiver mais perguntas sobre outros assuntos, né, que sejam pertinentes, obviamente, ao culto tradicional, ao culto brasileiro, né, das divindades brasileiras que queiram saber, que tiver ao nosso alcance, o que a gente não souber, a gente pergunta aos mais velhos, a gente vai atrás, a gente pergunta a espiritualidade, que a gente não sabe, a gente está sempre aprendendo, né, a gente nunca vai saber nada. Estamos nesse caminho, nesse mercado que é o mundo, para que a gente obtenha o máximo, né, que a gente possa encher o máximo o nosso carrinho de boas informações, de bons conhecimentos, de boas associações, para que a gente possa caminhar o nosso caminho com leveza, com harmonia e com boas companhias. Então vamos lá, vamos responder mais uma pergunta aqui então, falando sobre, qual é a pergunta? Falando sobre qual a diferença da Umbanda e Quimbanda. Gratidão aí pela pergunta. Gratidão pela pergunta anterior também, se eu não tiver agradecido. Então, aqui nessa pergunta a gente pode falar, para ser mais um pouquinho aprofundado, a gente vai falar de 3 aspectos, tá certo? O primeiro é o aspecto etimológico da etimologia da palavra, etimológico, depois é o aspecto histórico e depois o aspecto religioso, né? Assim, basicamente para a gente poder tentar fazer essa compreensão. Então, na etimologia da palavra, ela é original do Banto, certo? Da África, do Banto, da língua Quimbundo, aonde Umbanda, que é com M e Umbanda, depois vai colocar ali pra gente, né? Umbanda quer dizer a arte de curar, certo? Então, Umbanda significa, na etimologia da palavra, a arte de curar. E Quimbanda, o Quimbanda, significa que ele é o curador
desse culto da arte de curar. Ele é o mediador desse culto. Ele é o bruxo desse culto, tá certo? Seria o pai de santo, enfim, aquele que conduz, né? O padrinho, o zelador, enfim, como a gente queira chamar. Então, para a gente entender, são esses dois aspectos da etimologia da palavra. A primeira coisa, essa é a diferença entre Umbanda e Quimbanda, ou seja, não tem diferença. Por aí a gente já vê que uma depende da outra, certo? Agora vamos para o aspecto histórico. Falando de historiedade, então, a gente pode partir de 1888, quando foi assinado ali a Lei Áurea, teoricamente e tal, não sei o quê, enfim. Então, dessa data de 1888 até 1908, que é a criação mitológica da Umbanda, vão-se 20 anos. Então, nesses 20 anos, com essa carta que foi assinada aí da Lei Áurea e tal, que dava essa liberdade aí aos povos escravizados, começou uma debandada para as periferias do povo escravizado, que ficou sem lugar. A gente já sabe de toda essa história, a gente fala até sobre isso em alguns vídeos, e também pessoas brancas também, que eram pobres, que não tinham dinheiro, também começaram a ir para essas periferias, né? Os lugares mais distantes ali, que não tinham tantas condições. Enfim, começaram a se aglomerar, e ali começaram a surgir mesmo, a olhos vistos, os cultos, né? As casas, abriram-se as casas que chamavam na época Casa de Dar Fortuna, tá certo? Essas casas de dar fortuna é aonde existiam esses cultos, né? Essa Umbanda, a arte de curar, funcionava ali, tá certo? E os Quimbandas, que eram ali os tatas, os engangas que faziam aquela coisa toda funcionar dentro do culto, tá certo? Até 1908, quando a gente sabe que teve aquele mito criacional, tá certo? O mito criacional, que foi aonde teve o embranquecimento, aonde teve o sincretismo, através do sincretismo do orixá com o santo católico, já foi colocado algo que não existia no culto ali aos ancestrais bantus, não existia o orixá. Então foi colocado o orixá, foi colocado aonde hoje a gente pode ver dentro dos cultos o reiki, a cromoterapia, a mesa mediúnica, muita influência do espiritismo. O espiritismo é cristão, né? Apesar de ser espírita, é cristão, mas o catolicismo, então, essa é a sustentação da Umbanda. A Umbanda criacional a partir de 1908, tá certo? Na questão, no aspecto da Quimbanda, também tem o seu sincretismo. Tem o seu sincretismo voltado, algumas quimbandas, né, ao que chamam dos maiorais, que fala do Lúcifer, fala do Bafomé, fala do Beuzebu, tá? Não quero esquecer de ninguém, peço licença, né, para o culto da quimbanda, que eu não sou iniciado no culto da quimbanda, mas trabalho com Exu e Pombagira, tá certo? A quimbanda também traz, além de Exu e Pombagira, elas trazem culto aos caboclos quimbandeiros, aos pretos velhos quimbandeiros. Então a gente pode fazer assim uma relação nessa questão de Umbanda e Quimbanda, ela é muito bem separada, e posso fazer uma alusão ao tempo da escravidão, que a gente pode fazer uma comparação, que a Umbanda são aqueles escravizados que estavam mais voltados à casa grande. Precisaram sobreviver e escolheram seguir aquele caminho, tá ok? E tem outros escravizados que não aceitaram esse mesmo caminho, que não aceitavam, entre aspas, baixar a cabeça para os seus senhores, tá ok? Peço desculpas se eu tenho me expressado mal em algum momento aí perante a questão da escravização, tá? Porque como eu não tenho lugar de fala, então eu peço desculpas. Mas falando sobre isso, então, essa é a alusão que eu quero fazer, que hoje a gente pode ver bem essa diferença, né? Que a Quimbanda parece que são os maus e a Umbanda são os bons, porque criou-se essa construção dentro desse mito criacional de 1908, né? Pode ficar brabo quem quiser, mas é a verdade, é o que é histórico, né? É histórico isso daí, onde foi retirado tudo da história cultural do preto,
dentro do culto de Quimbanda, dentro do culto da Umbanda, né? Então, se disser hoje para mim, tu não cultua a Umbanda, eu digo então que não. Mas essa Umbanda aqui sim, que é essa arte de curar, né? Que é nos curar também dessa doença que está intrínseco dentro das nossas religiões aí, de matriz africana, né? Onde a Iemanjá é branca, repetindo mais uma vez, né? Iemanjá é branca, dos cabelos longos, né? Lisos. Então, é uma construção que está aí. Então, essa é a diferença de Umbanda para Quimbanda. Acho que eu me expressei bem, né? A gente tinha falado antes aqui sobre, se alguém quiser que a gente se aprofunde mais no assunto sobre esse mito criacional da Umbanda de 1908, como que foi feita essa construção, né? E também falar sobre a Quimbanda e a sua construção, falando da Quimbanda Banto, certo? Dessa Quimbanda que originou lá, que a gente trabalha com os espíritos, essa Quimbanda aí, né? Aí ela criou-se aí diversos caminhos, né? Que são benéficos, que existem, mas que a gente não fala sobre eles aqui, porque não faz parte, né, da nossa tradição aqui da casa, tá bem? Mas respeitamos todos e acho que deixamos bem claro aqui a diferença, né? Essa diferença de Umbanda e Quimbanda. Então, basicamente é isso. A gente pode falar que a gente deve fazer esse caminho de volta, né? Essa pergunta foi muito pertinente para que a gente olhe de uma maneira um pouco mais com intensidade para todos esses elementos que estão inseridos dentro da nossa religião. Todos esses elementos colonialistas, que embranquecedores. Eu sempre digo que a gente tem, sim, influências europeias, influências católicas, influências espíritas. Mas a gente tem que entender que isso foi uma manobra de interesse muito maior, a gente indo por essa linha de raciocínio do que uma necessidade de culto, porque a necessidade é manter o original, para que a gente tenha mais benefícios, até porque a gente deve isso a essa ancestralidade, a esse culto que não é original para nós que não somos negros. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito maior para com o culto, que permite que a gente acesse a nossa ancestralidade, sob a vigilância dessa ancestralidade maior, tá certo? Os maiorais, tá bem? Então foi demonizada a Quimbanda, porque a Quimbanda não aceitou essa domesticação, esse embranquecimento, esse colonialismo. Apesar que muitas dessas quimbandas que falam, né, dessa parada de Lúcifer e coisa e tal, bom, mas aí é uma opinião minha, também não deixa de ser sincrético, porque está intrínseco o cristianismo dentro de nós, mas aí é responsabilidade de cada sacerdote desconstruir essa construção, né, largar o seu ursinho ali que está agarrado, porque talvez seja, sei lá, o entendimento de cada um, mas a gente por aqui tá largando esse urso aí, graças a Exu, graças à ancestralidade, graças a Pombagira e a todo o povo que nos levanta, que nos assiste. Então, agradeço essa pergunta, agradeço ao Guardião Divino, a toda essa turma aí que nos assiste, que nos ampara, a espiritualidade, a todos os nossos ancestrais. Salve Exu, salve Egum. E uma boa noite a todos. Encerramos aqui a nossa caixinha de perguntas e se quiserem saber de outros assuntos, enfim, ou desses mesmos assuntos, de outras coisas que a gente falou aqui, por exemplo, vocês podem botar lá, fazer uma pergunta lá através do YouTube, né? Nos comentários, então. Faz uma pergunta lá que a gente responde aí na caixinha, tá certo? Gratidão a todos. Se gostaram do vídeo aí, compartilha com um amigo, compartilha com uma amiga, ajuda nós aí a estar expandindo aí o nosso conhecimento, tá buscando por mais conhecimento, né? Trazendo algumas coisas que a gente pode mostrar do nosso culto, né? Que seja pertinente aí, que não seja segredo, né? De quarto de santo, de roncó, enfim, de família. A gente pode trazer, mas o que não for é as portas fechadas, tá bem? Um grande abraço para todos e uma boa noite. Gratidão.